ter avanços como a gente está hoje tendo aqui é de suma importância. Nós vivemos numa cidade de 12 milhões de habitantes, uma cidade que cresceu muito sem um planejamento e que essa situação, né, leva a ter 7 milhões de carros por dia nas ruas, 7 milhões de carros por dia, 1 milhão e 300 mil motos, mais de 12 mil ônibus, né, são centenas de caminhões coletando lixo nessa cidade gigantesca de 1.500 quilômetros quadrados. E, evidentemente, a cidade de São Paulo, que é uma das melhores cidades do mundo, porque tem gente que gosta de falar mal de São Paulo, mas é a nossa cidade acolhedora, a cidade do trabalho, a cidade da oportunidade, do desenvolvimento econômico. A gente sempre vai dando exemplos para o Brasil e para o mundo com relação àquilo que tem de avanço, e não seria diferente na área de meio ambiente, na área de sustentabilidade. Hoje, com a entrega dessas 27 carretas, a gente dá um grande passo, que foi iniciado lá quando a gente fez a modelagem da renovação do contrato. Quando a gente fez, esse ano, no meio do ano, a renovação do contrato de coleta de lixo, nós não deixamos de atender questões fundamentais dos nossos parceiros, tanto a Loga como a EcoUrbis, para que eles pudessem fazer um bom serviço na cidade e, associado a esse bom serviço, a gente poder ter avanços do ponto de vista do meio ambiente e da sustentabilidade. Nós temos hoje aqui um grande avanço, são 27 carretas que complementam 100% dos veículos que fazem o transporte do transbordo até o local do aterro. E essas carretas, elas têm a capacidade de levar a quantidade de lixo de 3 caminhões. Então, quando a gente coloca uma carreta dessa, a gente está substituindo por 3 caminhões. Então, ao invés de ir 3 caminhões andando na cidade, gerando trânsito, emitindo poluente, são carretas maiores que têm essa capacidade de você tirar para cada uma dessas 2 caminhões de circulação na cidade. E isso tem um reflexo enorme. Esses caminhões, eles andam 115 mil quilômetros por mês. Vocês conseguem imaginar 115 mil quilômetros por mês? Daqui em Salvador dá o quê? Uns 2 mil quilômetros por aí? Hã? 2 mil? 2 mil e pouquinho, né? Para ir daqui em Salvador, 2 mil e poucos quilômetros, você imagina o que são 115 mil quilômetros que essas 27 carretas vão dar. Quer dizer o quê? Que nós tiramos de circulação 230 mil quilômetros que andariam se tivesse os caminhões menores. E olha o avanço que a gente consegue ter com isso, fazendo com que, volto a repetir, tira veículos de circulação por conta de ganhar na questão do trânsito e na emissão de poluentes. E, além disso, os veículos movidos a gás, eles têm biometano, eles têm uma ação fundamental que é não ter emissão do dióxido de carbono, que são gases de efeito estufa. Então, a gente vai tendo avanços fundamentais na cidade para ir melhorando a nossa qualidade do ar, para ir melhorando a qualidade de vida das pessoas, que é algo que a gente tem falado tanto e batido em cima. Esse papel não quer ficar, não. E batido em cima tanto. Da gente poder estar sempre preocupado com os dias atuais e com o nosso futuro, e com as futuras gerações. R$1.400.000 cada uma dessas carretas a gás. E aí, é lá no nosso aterro, baseado nas ações que já estão lá postas, que é a colocação do lixo, que se extrai o gás para poder fazer a movimentação das carretas. Então, olha quantos ganhos a gente vai tendo, né? Então, não tem uma produção do gás. Ele já é produzido lá no aterro, que é tirado para poder abastecer os nossos caminhões. E aí, não para, a gente ainda vai continuar avançando. Está previsto no nosso contrato, junto com as empresas que têm a concessão, para irem fazendo a substituição dos caminhões compactadores, os caminhões que vão retirar os lixos em todos os cantos da cidade. Que da Loga são 200, aí tem mais os outros caminhões, que fora os que não são compactadores,
que todos serão substituídos, tirando o diesel, serão substituídos por caminhões movidos a biometano. E a gente ainda vai poder fazer com que, lá nos nossos aterros, que produzem o gás, esses gases sejam utilizados, por exemplo, nos nossos ônibus, que a gente vai passar a ter, temos os ônibus elétricos, passaremos a ter também os ônibus movidos a gás. Então, a gente vai avançando bastante e colocando a nossa cidade como exemplo. E aí, meses atrás, o Papa Francisco convida prefeitos de algumas cidades do mundo que tenham boas ações, boas iniciativas de políticas públicas com relação ao meio ambiente. E a cidade de São Paulo foi uma dessas, eu fui até lá. E tinham prefeitos de várias cidades, e aí eu via na fala de cada prefeito dizendo, olha, nós estamos planejando fazer tal coisa não sei quando. Olha, a gente tem um plano de fazer tal coisa não sei quando. E aí, na minha fala, eu falei, eu não quero falar do que a gente vai fazer. Eu vou contar para vocês do que a gente já está fazendo, o que nós já estamos avançando, o que nós já temos implementado de ações de sustentabilidade. E aí, uma série de coisas que eu não vou aqui repetir para vocês, para não cansar e não gastar tanto tempo, mas nós temos muitas coisas positivas na nossa cidade. Pega, por exemplo, a questão da nossa área de cobertura vegetal. Né? Se a gente olhar pela cidade, você vai ver, tem muita gente que fala, São Paulo é uma cidade de pedra. Não é. Só para vocês terem ideia, o C40, que reúne as grandes capitais do mundo, ao qual a cidade de São Paulo faz parte, tem uma das suas metas fazer com que as cidades tenham pelo menos 30% de área de cobertura vegetal. Aqui na nossa cidade, nós chegamos nesse ano a 54% de área de cobertura vegetal. E a gente vai trabalhar para ir ampliando, mas mais do que isso, né, manter o que a gente tem de área de cobertura vegetal. Porque aí você vai ter uma cidade que vai ter melhor drenagem, né, uma cidade que tem, pela sua vegetação, um clima melhor, e a gente vai avançando, inaugurando parques e preservando as nossas áreas de mata. Como, por exemplo, uma ação que a gente está fazendo, que eu vejo como uma das mais importantes da nossa gestão, que é a ampliação das nossas áreas de matas públicas. Hoje, São Paulo tem 15% de área de mata pública, que são os parques municipais, os parques estaduais e as áreas indígenas. Nós estamos desapropriando matas privadas, portanto, privado, uma hora o proprietário poderia explorar aquilo, desapropriando, comprando essas áreas, 11% do território da cidade, e que será, para o resto da vida, matas públicas, ou seja, vai ficar preservada para o resto da vida. Então, a gente já tem 15%, somado aos 11% que a gente está desapropriando, a cidade de São Paulo vai para 26%, um quarto do seu território de mata pública que vai ficar preservada para o resto da vida. Então, são muitos avanços que a gente está conseguindo, fazendo as licitações sustentáveis, é isso? Sustentáveis, como a Marcela, a secretária, falou aqui, cuidando em cada item do lixo, né, do transporte público, por exemplo, estamos substituindo nossos ônibus por ônibus não poluentes. E só para vocês terem uma ideia, olha como tem sido fundamental para o nosso meio ambiente essas nossas ações. 64% da emissão do dióxido de carbono que são emitidos na cidade de São Paulo são provenientes dos veículos, dos 7 milhões de veículos que circulam por dia em São Paulo e 1.300.000 motos. 64% da emissão de dióxido de carbono é proveniente dos veículos. Metade dessa emissão é proveniente desses veículos a diesel, principalmente os ônibus, né, e os caminhões. Então, quando a gente tira os ônibus da emissão desses gases de efeito estufa, os caminhões, como, por exemplo, estamos fazendo aqui, a gente vai eliminando essa emissão de gases de efeito estufa, de dióxido de carbono no nosso ar, e a cidade de São Paulo vai se tornando uma cidade melhor, para a gente poder respirar com mais tranquilidade, para a gente poder cuidar mais da saúde das pessoas do nosso meio ambiente. Então, a gente tem hoje aqui um evento muito importante, né, entregar 27 carretas movidas a gás butano é um avanço gigantesco e que a gente pode ter muito orgulho da nossa cidade. Muito orgulho, porque a nossa cidade está sendo exemplo para o Brasil e para o mundo, né? Tenho certeza que a nossa imprensa que está aqui cobrindo esse evento, que a assessoria de imprensa da Loga e cada um de vocês vai poder nos ajudar
a mostrar para toda a cidade, para todo o Brasil e para o mundo esse avanço importante, porque tudo que acontece em São Paulo fica como exemplo para as pessoas copiarem, né? Então, a gente vai dando uma contribuição também. Quando a gente toma uma ação dessa, repercute em todo o Brasil, aí o prefeito lá da cidade A, B, C e D fala, puxa vida, eu vou implantar isso aqui também. Então, fica também a cidade de São Paulo como uma cidade que vai dando bons exemplos de sustentabilidade a ser reproduzido por todas as outras cidades do nosso país. Então, um dia super importante para nós, essa conquista de ter os 27 caminhões que vão ajudar muito nessa ação de diminuição da emissão de dióxido de carbono na cidade, melhorar a qualidade do nosso ar e demonstrar a nossa responsabilidade com o meio ambiente. Muito obrigado, parabéns, Loga, por estar cumprindo. E um recado aqui, ao final da minha fala, de agradecimento a todos os trabalhadores que têm possibilitado cuidar dessa cidade tão gigantesca, né? Cada um de vocês que tem trabalhado, tem desenvolvido as suas funções, a contribuição que vocês dão para a nossa cidade, para cada um, é fundamental. Feliz Natal para cada um de vocês, que Deus possa abençoar grandemente a família de vocês e um bom 2025. Sucesso, gente. Abraço. Olha, os veículos a diesel, eles são muito poluidores. O que nós estamos fazendo? A gente está tirando os caminhões a diesel e substituindo por carretas que são movidas a gás biometano, e isso faz com que a gente não tenha emissão de gases de efeito estufa para o meio ambiente, que prejudica o meio ambiente, prejudica a nossa saúde. Hoje, nós estamos entregando 27 carretas de uma das concessionárias, que é a Loga. Nós temos 2 concessionárias na cidade de São Paulo, e essas 27 carretas, ela tem também um grande ganho. Qual é? A gente tem a capacidade de cada carreta dessa levar a quantidade de lixo que seriam referente a 3 caminhões. Quando a gente põe uma carreta dessa, a gente está tirando 2 caminhões de circulação. Essas carretas, elas vão percorrer 115 mil quilômetros por mês. Isso quer dizer o quê? Que 230 mil quilômetros por mês de caminhões a diesel deixam de circular na cidade. Melhora o trânsito e deixa de emitir os gases de efeito estufa. Então, é um ganho muito importante. E, além de tudo isso, esse gás utilizado para movimentar essas carretas é um gás produzido nos próprios aterros. Ali onde tem o lixo, ele produz um gás que é utilizado para movimentar essas carretas, e a gente vai tendo muitos e muitos ganhos ambientais. Qual que é a próxima etapa? Aquele caminhão que passa na sua casa coletando o lixo, a gente vai trocando, tirando o caminhão a diesel e colocando o caminhão a gás biometano, como eu disse aqui, o gás produzido lá nos aterros. Então a gente vai melhorando a qualidade de vida das pessoas, melhorando o ar da nossa cidade, com a cidade de São Paulo sempre muito ativa nessa questão de olhar o meio ambiente, a sustentabilidade e avanços. Tudo que faz aqui em São Paulo, e a gente tem feito muita coisa, acaba sendo exemplo para o Brasil e para o mundo de ações de sustentabilidade. Sem dúvida. Agora também queria repercutir um pouco sobre o secretariado. O senhor já sabe, está tão perto, né, do fim do ano, como que vai ser para o ano que vem? Se vão ter muitas mudanças drásticas ou se vai meio que manter mesmo o que já tem? Olha, o nosso time, eu não falo nem equipe, eu falo em time. Time é assim, quando ganha, todo mundo ganha, né? O nosso time, ele foi aprovado pela população. Eu tive uma votação, né, gigantesca, uma das maiores votações da história das eleições da cidade de São Paulo. Tive mais de 1 milhão de votos à frente do segundo colocado. E por que eu estou ressaltando isso? A população aprovou o nosso governo, tem uma boa avaliação. E foi esse time, porque eu não faço nada sozinho, que está fazendo com que a população tivesse o reconhecimento e me reelegesse. Então não tem por que ter muitas mudanças. Obviamente, alguma mudança, uma ou outra, a gente tem, porque são ações contínuas que a gente vai fazendo a adequação do nosso time. Então, muitos vão permanecer. Pega o Edson Aparecido, a secretaria mais importante, que é a Secretaria de Governo, permanece. O Zamarco da Saúde, a gente teve grandes avanços na saúde. A gente vai ter o Fabrício Cobra, que sai da Casa Civil e vai para a Secretaria de Subprefeituras. Ou seja, grande parte da equipe, ela permanece, muitos no mesmo posto ou sendo colocado em outro posto para poder ajudar nesse desenvolvimento. Então, são poucas alterações que a gente vai ter. E ressaltando isso, por que poucas alterações? Porque o time que está aí é o time que foi aprovado pela população lá nas urnas. Maravilha. Algum nome novo que o senhor pode já falar para a gente? O que a gente tem na nossa Procuradoria-Geral, né, já vai ter a doutora Luciana Nardi, que é uma procuradora de 20 anos de carreira. As demais a gente está conversando. Nos próximos dias eu anuncio, mas serão poucas alterações. Muito obrigada.